Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos no mais um podcast Elas por Elas, né? Com a dona Ana, com a nossa amiga Tati. E nós temos aqui uma pessoa que vai tratar de um tema muito importante para vocês, que pode decidir um sucesso ou pode causar um problema na política 2026 para as mulheres, que é o nosso doutor Márcio Pereira da Silva, do escritório MS Advocacia, especializado em atuar direito eleitoral preventivo e estratégico, além de direito público e imobiliário e um diferencial forte agronegócio. Muito obrigada por estar aqui, doutor Márcio. Eu espero que você possa sanar nossas dúvidas em relação da mulher mesmo na política, né? Nós, como mulheres, queremos nos aprofundar mais e queremos levar informação para as mulheres em casa, né? E principalmente as mulheres que pretendem, né, se candidatar, pretendem entender mais desse lado político. E é isso aí, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente, para as pessoas que estão em casa conhecer um pouco você. Primeiramente, eu queria dizer que é uma enorme satisfação estar aqui pela primeira vez, né, na mesa com mulheres tão poderosas e maravilhosas e que estão sempre trabalhando e atuando para o benefício tanto das mulheres, mas também, né, de todos, né, que realmente precisam. Eu vejo vocês atuando aí diariamente, não é só num período eleitoral, é uma caminhada, é uma história, né, e isso tem que ser parabenizado. Não só porque logo se passa o Dia das Mulheres, nem é o mês das mulheres, mas para mim tem que ser todo o ano, né, toda a trajetória, que é o justo. Fazendo uma breve apresentação de quem sou eu, né, meu nome é Márcio Silva, sou advogado especializado em direito eleitoral, processo civil e direito civil também. E uma das áreas de atuações e dos posicionamentos do nosso escritório é na garantia do direito da mulher de votar e ser votado, né? É uma conquista, mas infelizmente nos bastidores da política essa conquista não é executada da forma como deveria ser, como está diante da lei, né? E aí, nesse momento, em casamento, em constância, nós vamos trazer algumas atualizações legislativas que serão aplicadas e direcionadas exatamente para as eleições de 2026, essa que estamos aqui na iminência, né, se aproximando os dias. A gente já vai falar de janela partidária, de vários outros temas e várias outras situações que eu tenho certeza que muitas do povo não ainda se atualizaram e estamos aqui para atualizar. É isso aí, obrigada, doutor Márcio, por essa breve apresentação. E para começar, quando a gente fala de prevenção no direito eleitoral, o que isso significa na prática? Veja só, a lei, principalmente no direito eleitoral, ela é um fato histórico, né? Nunca as mesmas regras se repetiram de uma eleição à outra, mesmo sendo elas de 2 em 2 anos. Então, ela sempre atualizará. Para essas eleições de 2026, recentemente, foi publicado, né, 14 novas resoluções que serão aplicadas unicamente, exclusivamente, para as eleições de 2026. Então, existem novas regras. E a advocacia preventiva vem para isso, para orientar o candidato, a candidata, aquela pessoa que trabalha no meio político, do que pode, do que não pode, do calendário eleitoral, de como funcionam as regras, do que estrategicamente pode te beneficiar, né? E do que pode acontecer diante do cenário político, que no momento que você está atualizado nas regras, é mais próximo de você a ter um posicionamento assertivo, de que caminho, de como se posicionar e por onde trilhar, por conta do embasamento nas regras atualizadas que serão aplicadas para as eleições de 2026. Doutor Márcio, e se tratando dessas regras, essas novas regras do TSE agora para 2026, quais delas você acha assim, mais importantes
ou mais críticas, assim, para a gente ficar sabendo já de cara, que pode, que não pode ser feito, para quem está entrando agora na política para uma pré-candidatura? A advocacia do nosso escritório é um pouco direcionada. Claro que a gente atende, né, nosso compromisso principal é com a advocacia, mas ela é um pouco direcionada para orientação estratégica para candidaturas femininas. Não que a gente não atue em defesa de candidaturas masculinas. Sim, atuamos, mas nós temos um carinho especial, uma vontade de contribuir e ajudar mais para essa categoria. E aí, nesse momento, um avanço muito importante, né, que a Carmen Lúcia trouxe como... é um fato importante. Quem irá presidir as eleições de 2026 será a ministra Carmen Lúcia, uma ministra mulher, diferente da eleição que se passou. Vou fazer uma comparação. Na eleição que se passou, teve-se muito destaque por Alexandre de Moraes, porque ele era o presidente. Então, as regras, a última palavra, em muitas vezes, era dele. Agora é da Carmen Lúcia, uma ministra mulher que tem toda uma sensibilidade pela pauta, que é a garantia da participação das mulheres na política. E nisso ela criou ela junto com todo um grupo, né, do Tribunal Superior Eleitoral, mas ela, né, liderou um portal muito importante, que é o da Ouvidoria da Mulher, onde as mulheres que se sentirem violentadas especificamente por violências políticas, né, poderá, né, buscar esse canal, tem um formulário, tem lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, e poderá fazer a denúncia. E dependendo do embasamento dessa denúncia, como já vimos a aplicabilidade da lei, da legislação no que se refere à política para mulheres, com a seriedade de punição a quem não cumpre e parabenizar, né, quem faz o trabalho também correto, com a garantia do seu mandato. Então é importante sim estar sempre atualizado no que se refere às eleições. Então é nesse sentido que eu acho que é uma das inovações muito importantes para as eleições de 2026, é a criação desse canal que vai dar ouvido, né, que vai dar a oportunidade de várias mulheres poder estar retratando as injustiças, né, sofridas nesse espaço e nesse ambiente que é da política, que infelizmente ainda é muito machista, né? Eu acredito que possa mudar. Esse é um caminho para que essa mudança pode chegar. Mas vamos esperar, né, e ver como que acontecerá. No caso dessa ouvidoria da mulher no TSE, só pode entrar, só pode procurar mulher, né? E que tipo de caso, ou exemplo que você pode dar que pode ser denunciado nessa ouvidoria da mulher? Muitas vezes, muitas mulheres sofrem violência violência política, no sentido de que sua voz não é respeitada, seu posicionamento não é respeitado. E a política ela é para isso, a democracia é para isso, que para todas as vozes, todos os posicionamentos possam ser ouvidos e respeitados. Uma das situações bem claras é essa, quando o posicionamento, a voz da mulher, ele não é respeitado, né? não é tratado da forma que deve ser tratada, é uma das situações que pode ser retratado nesse portal da Ouvidoria da Mulher. Mas também existem outras situações que a gente, ao decorrer do programa, a gente vai falando, citando. Tenho certeza que vocês vão entender. Voltando lá para o assunto de prevenção no direito eleitoral, quando a gente fala em preventivo, né, o que é o preventivo e por que isso virou essencial em 2026? Veja só, isso aqui, essas informações atualizadas para o momento certo, poucos advogados eles vão ter a competência de falar sobre o direito eleitoral. Muitos têm muito conhecimento no direito civil, no direito criminal, mas poucos estão atentos às regras atualizadas das eleições. Então, primeiramente, é importante você tentar identificar quem é o advogado que vai te orientar nesse sentido, porque não adianta você
contratar um advogado que tem uma especialidade distinta, que talvez não vai estar preparado até para o calendário eleitoral, que é diferente. Os prazos do direito eleitoral são 3 dias úteis corridos, é outra velocidade, porque quanto mais se aproxima das eleições, cada informação, cada fake news que sai no ar pode prejudicar, né, muito a imagem e a honra do candidato. Já em tom de dica, né, uma das coisas que eu acho muito interessante dizer é sobre a janela partidária. A advocacia estratégica preventiva vem assim, orientando o candidato ou a candidata de que, agora, a partir de 4 de março, né, a partir de 5 de março, foi aberto o período da janela partidária, onde os candidatos, os parlamentares, né, detentores de mandato, né, podem trocar de partido sem perder o mandato. Mas essa regra só válida para deputados estaduais, federais e distritais. Então, entre 5 de março até 3 de abril, os parlamentares podem trocar de partidos sem perder o mandato. Porque é interessante entender que 4 anos são muito tempo. Talvez o candidato não se adeque mais àquele partido. Eu acredito que estrategicamente seria mais interessante buscar um novo que fala mais com base no que ele prega naquele momento. E aí ele pode trocar, ou aquele achar que também tem mais possibilidade de disputa e de vitória, que tem mais grupo ali, ele pode trocar sem perder o mandato. Mas lembrando que é só nesse período. Mas aí, no caso, isso não serve para vereadores. Essa é uma lei, é uma regra que também é existente para vereadores, porém, ela só é aplicada para vereadores no período de suas eleições, das eleições municipais. Então, sim, haverá a janela partidária para vereadores, mas ela haverá apenas nas eleições de vereador, que será em 2028. Ou seja, se um vereador quiser trocar agora de partido para poder se candidatar para deputado, ele não poderá trocar. Não. E a penalidade é a perca do mandato, por infidelidade partidária. Alguma pergunta sobre essa questão? Não. Agora, nesse momento, não. Então, vamos lá para um tópico. Pré-campanha. O que pode, o que não pode e o que a maioria escorrega. Exato. Essa eleição de 2026, ela vem com uns tópicos e umas pautas a mais. Primeira situação, todo candidato e candidata ele tem que se preocupar muito com a prestação de contas, né? Do que ele gasta, de como ele gasta, e de onde vai. Ele tem que relatar tudo que entra, tudo que sai e tudo que se movimenta a fim de prestação de conta, a fim de campanha e de pré-campanha. Então, o primeiro ponto a ser observado como regra, toda candidatura tem que prestar conta da pré-campanha. E lembramos, a pré-campanha já está acontecendo. Muitos candidatos e candidatas já estão se movimentando, já estão fazendo patrocinado, mas todas essas informações agora de pré-campanha, elas também têm que ser prestadas, assim como da campanha. E uma das atualizações das resoluções diz que a penalidade pela prestação de conta, né, o erro contábil, pode ser até perda de mandato, que isso não era aplicado para as eleições anteriores, né? O problema contábil tinha multa de penalidade, de multa, suspensão de algum fundo, mas agora para essas eleições a penalidade é até a perca do mandato. Então, se caso eleito, mesmo que descubra depois, ele perde o mandato. Aí quem entra é o suplente dele, né? Uhum. Elegibilidade e blindagem. Quais os principais riscos? O que pode aparecer do nada? Então, eu sempre oriento aos meus clientes, né, que não deixe para atualizar a sua situação eleitoral só quando for a hora de fazer o registro da candidatura. Já faça agora.
Já inicie agora. Faça a pesquisa, pesquisa junto ao Tribunal Regional Tribunal Regional para ver se você está com todas as certidões, se está quite se está quite com a Justiça Eleitoral. Então, para assunto de elegibilidade, é importante já quem tem o objetivo, o sonho e o projeto de sair candidato, já fazer aquela consulta de como está o seu nome junto à Justiça Eleitoral. Talvez você consiga resolver, mas talvez você possa resolver muito antes de se tornar um problema. Então, com relação à elegibilidade, a minha orientação é não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, já busque um especialista, ou até mesmo você, caso tenha dificuldade, busque um especialista para fazer esse relatório de como está a sua situação junto à Justiça Eleitoral, para não sofrer surpresas desagradáveis na véspera das eleições, né? Se você pudesse resumir as 14 novas resoluções do TSE, o que você falaria hoje? Olha, cada eleição a gente enfrenta algum problema. O Tribunal Superior Eleitoral, prevendo que haveriam situações diferentes para essas eleições, vou dar exemplos, assim como a aplicação da inteligência artificial, que para as eleições de 2026 ela vai ser algo novo para todos. Só que o Tribunal Superior Eleitoral, já entendendo que haverá novidades, já criou resoluções tentando punir e identificar coisas que fujam da normalidade, né? Quando você usa a inteligência artificial, a exemplo, né? Para ferir a honra, né, de outro, para enganar outra pessoa, é um pouco mais complicado, porque hoje você diferenciar o que é verdade e o que não é para poucos analistas profissionais que conseguem chegar a uma conclusão precisa. Então já é um pouco complicado. E a informação, ela vem em fração de segundos, ela pode te colocar lá em cima, mas também pode quebrar e ferir sua honra. E, então, pensando nisso, o Tribunal Superior Eleitoral criou regras especificadas para esse tipo de situação, tentando impedir, coibir e punir quem praticar atos que não sejam, que ferem o equilíbrio eleitoral. Então, o que eu posso dizer, resumir as 14 resoluções na atualização e uma atualização estratégica. Então, o candidato, a candidata, que não se preocupar em se atualizar diante do que é regra, do que é certo, do que não é muito evidente e é muito claro que sofrerá uma penalidade nessa caminhada política. Então, o que é preciso fazer para que isso não aconteça é buscar uma orientação do especialista para que, de forma estratégica, blinde seu nome, te oriente para que você possa tomar posicionamentos diante da legalidade. É muito importante se preocupar com a parte fiscal, a parte legal de toda candidatura, de toda campanha, porque nem todo político também vamos dar exemplo, é bandido. Tem pessoas que têm honra, que querem entrar no mundo da política para fazer a diferença, mas não tem a orientação certa do que fazer, de como fazer, do que é legal, do que é ilegal, do que pode te atrapalhar. Então, para você que é candidato ou candidata, que quer e acredita que pela primeira vez é o momento de disputar uma eleição, mas não tem todo o entendimento de como funciona, de como são as eleições, de como são as regras para as eleições, de como se portar, de como de forma estratégica se organizar, é importante buscar um profissional especializado para que te oriente, para que não possa acontecer surpresas desagradáveis na caminhada eleitoral que já está acontecendo. Doutor, dentro dessas regras que você falou aí, tem alguma
específica dentro delas que é para a mulher? Ou todas as regras abrangem o candidato masculino e feminino? Homem e mulher? Ou tem alguma que é específica só para a mulher? Tem sim, que é uma das regras, né? Vou até fazer questão de ler aqui para ficar diante, né, do que está escrito mesmo. Sim, sim. Para ficar mais explícito, né? Para quem vai assistir já saber, as possíveis pré-candidatas, mulheres que estão querendo adentrar a política, já saberem quais são específicas para elas. Só um instante aqui, que o que entre essas regras é específico, né, e muito direcionado para as mulheres é a seguinte: existe várias garantias para as mulheres de forma justa, né, que é a reserva de 30% do fundo eleitoral para candidaturas femininas. Então, Sim. toda chapa de candidato de estadual e de candidato a federal, 30% do fundo eleitoral, fundo de campanha, né, que é o chamado FEFE, é destinado a candidaturas femininas. Tem que haver, na prestação de contas, se teve 10 mil reais, minimamente, isso é minimamente 30%, tem que ser reservada para candidaturas femininas. Aí como que vai ser aplicado entre esse 30% entre as candidatas? As regras elas não ficaram muito claras de como será aplicado esse minimamente para as mulheres, né? Como será distribuído, porque o diretório estadual ele vai poder, de forma discricionária, geralmente o presidente, ele vai poder escolher, né, entre as candidaturas femininas qual ele acredita que tem maior potencial de vitória, então ele aplica mais para essa candidatura. Mas lembrando que tem que respeitar candidaturas de mulheres e mulheres negras também. Então tem toda uma forma de distribuir proporcional que ela tem que ser vista e respeitada. Entendi. Existe também não apenas os 30% do fundo eleitoral do FEFEC, mas também existe o fundo partidário, que ela tem que ser destinada 30% minimamente para políticas voltadas às mulheres. Então, todo partido, seja ele municipal, estadual ou nacional, tem que destinar 30% do fundo eleitoral para a fomentação de políticas femininas. Também tem a distribuição, e já está acontecendo, isso é importante citar, porque já está sendo aplicado. Alguns partidos talvez não estão aplicando. Estou acompanhando, não todos ainda, né? Já saiu a planilha da distribuição do horário partidário, né? Então tem um horário específico que tem que ser reservado para mulheres e para fomentação das políticas afirmativas para mulheres. Esse horário partidário é um horário de atendimento para as mulheres? Não, de horário de propaganda eleitoral. Horário de essa que passa na televisão, Felícia, partido tal, tem que ter no horário, cada partido, digamos que o partido já foi selecionada a tabela dos dias, né? Tal partido vai falar tal dia, digamos que o partido tenha 10 minutos, minimamente tem que ter a quantidade reservada para isso é muito bom. Fala de mulheres. Alguns partidos não respeitam, né? Porque a gente vê muito essa diferença de tempo de um candidato para o outro. E principalmente de um candidato para uma candidata. Raramente você verá a parte maior do tempo essa sendo é uma destinada. Muito importante também. Raramente você verá a maioria do tempo sendo destinada para a mulher. Sempre é o contrário. Sempre. A maioria do tempo é destinado para candidaturas masculinas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, já analisando esse tipo de situação, já estipulou regras, né? Então, nesse sentido, e o principal, que é o assunto da vez, que falamos inicialmente aqui, é esse portal da ouvidoria para mulheres,
que é o portal onde ela vai poder fazer a denúncia. E essa denúncia ela vai ser apreciada dessa vez ela vai ser ouvida. Sabendo que agora é um direito, né? É um direito. É um direito e agora é um dever do Tribunal Superior Eleitoral coibir qualquer infração nesse sentido. Entrando nesse assunto de propaganda e falando sobre propaganda IA, como fazer uma comunicação forte, né, sem virar alvo da irregularidade? Por isso que é importante, né, já buscar orientar, eu sempre falo isso, né, buscar a orientação de um especialista, porque muitas pessoas, o IA ela não é por si só uma ferramenta que você vai sofrer punições por ela. Você sabendo utilizá-la, vai beneficiar e vai contribuir muito para uma candidatura, né? Quem saber aplicar, usar o IA da forma correta, dentro da legalidade, vai ter uma ferramenta muito importante para a campanha, ainda mais estadual, que ela tem dimensões maiores, né? Dimensões até mesmo territorial. É difícil um candidato chegar de forma pessoalmente em todos os municípios do estado, né? E então, a forma que ele vai ter de comunicar na maior parte dos municípios é através das mídias sociais. Então, você operando de forma correta as tecnologias que estão aí à nossa disposição, com certeza é um benefício muito grande, mas também, não operadas da forma correta, a punição virá também, e o Tribunal Superior Eleitoral já deixou bem claro isso nessas resoluções, uma dessas 14 é com relação à inteligência artificial. O que passa a ser linha vermelha e como orientar equipes de marketing para que não cometam infração sem perceber? Muitas candidaturas, às vezes, elas preferem a punição da infração, mesmo diante, porque o importante era disseminar a informação, às vezes, até de forma de fake news, né? Mas para aquele momento, para aquela véspera da eleição, talvez a verdade não chegaria a tempo, assim como a mentira, porque hoje a informação e a comunicação, assim, ela pode, em uma fração de segundos, levar uma informação a tomar proporções gigantescas. E agora, para você vir com o direito à resposta, para tentar corrigir aquela informação que talvez seja inverídica, a velocidade da propagação da verdade não é da mesma velocidade da propagação da mentira. Infelizmente, a propagação da mentira, ela tende a correr de uma forma muito mais acelerada, já diferente da propagação da verdade. Você vê quando alguém fala uma inverdade e quando vem o direito à resposta, você quase nem vê, né? O canal. E aí é importante, isso aí eu gosto muito de comunicar para as pessoas que estão nos ouvindo, sobre o direito à resposta. Muitas vezes as pessoas acreditam que fulano falou uma inverdade sobre mim, eu vou deixar por isso porque eu não quero dar ibope para ela. Não. O silêncio, ele pode fazer com que aquela mentira se torne verdade. Então, é importante sempre que você se sentir lesado, ou difamado, ou ferido sua honra por uma inverdade falada por terceiro, é importante você, o mais breve possível, garantir o seu direito à resposta naquele mesmo canal que a pessoa, e naquele mesmo tempo, falou a inverdade, ela vai gastar também falando a verdade. Aí, doutora, aí nós estamos falando da inverdade, né? Mas e quando a verdade fere a pessoa? Porque tem os fake news, mas também tem as verdades. Né? Vamos supor sobre a vida pessoal, por exemplo. Né? Vamos colocar. É uma verdade. Como que a gente entra com esse direito de resposta? Judicializando, né? Judicializando. Porque assim, vão ter as fake news, mas também tem as verdades. Tem as né? verdades. Então, como responder aquela verdade, não sei se eu vou saber expressar o que eu quero perguntar, mas assim, como que eu vou expressar a minha indignação, mesmo sendo verdade, mas eu não queria que aquilo estivesse em público, que tivesse sido jogado? Respondendo, porque é o seguinte, a pergunta agora
para entender um pouco sua dúvida, você quer saber se, como ele solicita para ter o mesmo tempo da propagação da verdade, da justificativa, não, então você tem que acionar a justiça para que ela exija que aquela mesma pessoa abra aquele mesmo espaço para que você se justifique, mesmo sendo verdade, sobre aquele assunto. Mesmo sendo ele pessoal. Nesse caso aqui, a gente pode até fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença entre se defender juridicamente e se proteger estrategicamente? Se defender juridicamente e se proteger estrategicamente. Veja só, é o momento temporal. Se você já está se defendendo, é porque já houve um ataque. Então já houve um prejuízo. Agora, quando você se protege estrategicamente, você está criando situações para evitar que esse ataque aconteça. Então, é o momento em que é feito e que é acionado tal situação. E o que eu oriento é se proteger estrategicamente, preventivamente, evitando, se preparando para que, caso haja algo, né, que fira sua honra, fira sua imagem, você já está preparado, né, para que isso não tome proporções maiores. Falando nesse caso de prevenção, você pode citar um exemplo prático, sem citar nomes, de um caso, de um problema que pode ser evitado? E que houve essa prevenção? Que deveria haver uma prevenção? Não. Se você pode dar um exemplo prático de um problema que foi evitado, por que houve essa prevenção? Por que houve, né? Um problema que eu acredito muito que poderia ter sido evitado, se foi pensado, talvez mudasse a narrativa. Tudo é feito de cálculos, acertos e erros, mas na minha concepção, acho que não foi o momento certo do posicionamento. Tem um caso de uma candidata a vereadora de uma cidade, uma capital, onde ela foi bem votada, e não sei se a não observação, a janela partidária, ao momento do calendário político, tomou decisões de filiar-se a outro partido, e mesmo filiando-se a outro partido, o natural, o candidato a suplente dela, ao entender que ela trocou de partido longe da janela partidária, porque não era o período da janela partidária para vereadores, e ainda assim era antes do período da janela partidária, ela trocou, e aí o suplente ingressou judicialmente ao TRE, buscando a cassação do mandato da vereadora e retornando o mandato para o partido, que de fato é do partido. E as resoluções, elas são bem claras no que se refere à fidelidade partidária. Então, se não é o período e não tem uma anuência do presidente do diretório municipal ou estadual ou até mesmo nacional, a punição é a cassação do mandato, né? E retornar o mandato para o partido e assim entrando no suplente. Então eu penso que se essa candidata ela tivesse entendido que essa situação poderia acontecer, ela poderia escolher um momento mais posterior para fazer essa mudança de partido. Eu penso que existiria muitas saídas legais para essa situação. Entendi. No caso, ela corre o risco de perder o mandato e não pode mais voltar para o partido. Poder voltar ela pode, mas mesmo assim ela trocou de partido. Ela já cometeu o crime. A infração, né? Não diria crime, a infração, que é a infidelidade partidária, e a punição é a perda do mandato. É bem claro, a legislação eleitoral tem algumas situações, as resoluções elas são bem claras e específicas. E não assim apenas para uma candidata, mas de um partido tal, mas em qualquer outro partido existe casos, jurisprudência, de que trocando de partido longe da janela partidária, a punição foi a perda do mandato. E já foi aplicado em outros casos. Entendi.
Bom exemplo. Quais os documentos e rotina básica que você aconselha, que você recomenda, na verdade, que uma pré-candidatura já organize desde já? Primeiro, os documentos de quitação eleitoral, mas também já fazer aquela análise do que... Porque hoje uma candidatura é um CNPJ. Um CNPJ é uma empresa. Então, você é uma empresa, você vai ter que pensar... Se você vai disputar uma eleição, você vai ter que pensar em comunicação, equipe de marketing. Então, você sempre orienta, busque fazer de forma contratualmente todas as atividades que você for prestar quanto empresa, né? Exemplo, você vai contratar o marketing digital, faça o contrato com os profissionais do marketing. Você vai precisar de carro de som, é preciso fazer o contrato com quem você vai contratar o carro de som. Né? Você vai fazer o patrocinado para alguma situação que você... alguma atividade que você fez, você vai fazer um patrocinado. É importante você deixar bem especificado de onde saiu esse dinheiro, toda essa nota, toda essa prestação de conta. Então, nesse sentido, o que é importante, você já está orientado pelo contador eleitoral, especialista já, fazendo toda a avaliação, porque muitos candidatos também têm que falar o que tem de bens. Tentar deixar todos os bens de forma mais próxima da legalidade, para não dizer dentro da legalidade, né? Todo o imposto de renda sendo feito, tudo certinho, preocupar bastante com a parte fiscal de qualquer candidatura. Então, essa é uma das partes essenciais para todo candidato e candidata que quer disputar e se prevenir com relação à documentação. Você falou em contratação. A gente sabe que a partir dos 16 anos já pode votar, mas não é obrigatório, né, votar. E nessas contratações, pode contratar já menor de 16 a 18 anos, dependendo da atividade que ela for prestar, pode sim. Sobre a resolução cita custeio para prevenir e combater violência política contra a mulher e até segurança de candidatas. O que muda na prática para essa campanha? Você consegue repetir? A resolução cita custeio para prevenir e combater violência contra a mulher na política e até segurança de candidatas. O que muda na prática para essa campanha? Veja só, isso aqui agora é importante, é uma mudança bem expressiva para as eleições de 2026. Exemplo, a gente conseguiu identificar e diagnosticar, a mulher fez a denúncia lá na ouvidoria de que está sofrendo ameaças. Geralmente teve um caso, fazendo alusão já ao caso, né, que foi o estopim para a criação da lei, foi de uma candidata quilombola que ela estava sendo impedida na sua comunidade por homens de expressar o seu posicionamento político, de fazer as suas movimentações políticas. Ela estava sendo punida, ela estava sendo ameaçada por homens nesse tipo de situação. E ela fez a denúncia, e aí o cara julgou e ela teve a decisão da punição para esse tipo de situação. Então, nesse sentido, vai haver, né, uma destinação específica de um fundo para esse tipo de combate. Como orientar a equipe e apoiadores para não postarem algo que gere representação? E o que é essa representação? Veja só, a representação é nada mais, em alguns dos momentos, é o direito à resposta, né? Veja, saiu uma informação que talvez não o candidato deu a ordem e não fez, mas a equipe, por ser grande, todo mundo a vontade de contribuir para a candidatura, criam algo que acha interessante, ou produz alguma informação aí que não é verídica, e de outro candidato, e eles começam a propagar, o próprio grupo, propagar aquela informação que não é verídica. Então, natural
que mesmo o candidato não sendo o responsável pela criação e disseminação, É o nome dele. ele é o responsável. Então, a representação nesse momento, quem foi ferido por essa propagação dessa mentira, ele tem um momento de representar judicialmente, tentando, né, minimizar e punir quem o praticou. E automaticamente, se a equipe faz, mas a responsabilidade vai ser do candidato, que é da equipe, né? Que é o contratante. O contratante, né? Então é importante orientar a equipe não infringir as regras, não propagar e muito menos patrocinar informações que não são verídicas, pois a consequência jurídica, quem vai ser penalizado é o candidato. Então, por uma situação assim, você pode atrapalhar a caminhada e a trajetória do seu candidato que você queria muito que fosse o eleito, né? Nós estamos em alta sobre um tema muito delicado, né, que é a presidência da Érica Hilton na Comissão do Direito das Mulheres. Sobre esse direito das mulheres, as pessoas trans, elas se asseguram sobre esses direitos também na política? De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral, sim, o que é destinado para mulheres também é aplicado para as pessoas trans. Entendi. Então vamos lá, você já falou sobre a ouvidoria da mulher, agora sim. Como diferenciar uma crítica política de violência política de gênero? O bacana era fazer exemplos, né? Eles estão esperando, às vezes o exemplo fala mais do que a narrativa técnica profissional, né? A crítica, né? Você dizer, talvez esse caminho é algo mais interessante, mas você pode ter a liberdade de fazer. A crítica construtiva, ela existe e é muito fácil de se identificar. É muito diferente da crítica que não é construtiva, que é aquela violência, né? Fulano ali, ela não vai conseguir exercer aquele cargo porque é mulher. Eu já ouvi muitas dessas falas, né? Não, agora vocês vão perder, porque você colocou aquela mulher ali, ela não tem, ela não vai saber gerir porque ela é mulher. Então, quando a crítica ela vem pontualmente por conta do gênero, dizer que você não consegue fazer porque é mulher, unicamente, exclusivamente porque você é mulher, não por conta da sua capacitação, não por conta da sua técnica, da sua disciplina, mas só pelo fato de ser mulher. Quais os cuidados extras que você recomenda às candidatas para ter nesse primeiro momento em relação os ataques, né, que tem componentes como gênero, etnias, raças? Veja só, uma orientação que eu acredito que é a fundamental nesse primeiro momento para candidaturas mulheres é entender o momento que você pode escolher não permitir e não aceitar aquele tipo de situação. Veja só, agora é o momento da janela partidária, onde candidatos e candidatas podem mudar de partidos. Então, se você está num partido e você entende, você consegue identificar que ali não existe um respeito ao que se refere a candidaturas femininas, não há por que você continuar. Você tem que buscar um espaço onde vai te respeitar o que é seu por direito. Eu acredito que as candidaturas femininas, esses regulamentos, não veio para facilitar, não, é garantir o que é da mulher por direito, os seus direitos básicos, né? A gente não está querendo falar mais de 50%, não, é apenas 30% do que deveria ser 50%, né? De igual modo, mas tem aí regras de forma mínima e ainda assim elas não são seguidas. É nesse sentido. Você tem alguma pergunta? Na verdade, eu quero mudar o assunto. Quero falar sobre um caso que ele... Pode mudar o assunto. Sim. Eu vou perguntar como está aqui. O senhor atuou em um processo em Aparecida de Goiânia, onde retirou o mandato de um vereador por falhas no processo eleitoral em relação às cotas. Você pode explicar quais foram as principais falhas que foi cometida? Então, o Tribunal Superior Eleitoral,
em 2024, assim como agora em 2026, aprovou algumas resoluções, mas naquele momento foi até súmula, né, que tem poder de lei, que diz que 30% das candidaturas no sistema proporcional deve ser reservadas para o gênero oposto. O que quer dizer que o gênero oposto? Se houvesse 80% de candidaturas de mulheres, só 20 de homens, a fraude à cota de gênero estaria evidenciada aí, entende? Que então tem que ter 30%, minimamente 30% de candidaturas do sexo oposto. Mas, vamos ser bem dedo na ferida, 30% de candidaturas femininas, porque a regra você só vê candidatura masculina, né? Então, 30% de candidatura feminina. E o Tribunal Superior Eleitoral, através da súmula 73 do Tribunal do TSE, deixou bem claro o que é a fraude à cota de gênero, especificando requisitos, e deixou mais claro ainda qual é a punição para o partido que não cumpre com a cota de gênero. E qual que são os critérios para a fraude à cota de gênero, né? Para se identificar. Prestação de contas não feita. Você encontra lá a prestação zerada, o partido não depositou nem R$50 a título de fundo eleitoral, ou colocou a prestação de contas padronizada, 50, 20, 30, R$500, geralmente é assim, 500 para todas as mulheres, 500. E às vezes ela nem viu, porque já foi para o contador, enfim. Prestação de contas não feita ou padronizada. Votação inexpressiva. Não, a gente entende que às vezes, né, o pessoal não foi com a cara do candidato ou candidata e você tem uma votação inexpressiva. Mas a votação inexpressiva, você entende que é um dos requisitos? Abre-se o olho quando você vê uma candidatura com 2, 3, 4... Algum problema aconteceu, nem a família votou, peraí. Não quer dizer que isso seja o motivo específico para a cassação pela fraude à cota de gênero. Mas isso aí abre um... É um dos requisitos. Abre o olho, né? E nenhum ato de campanha nas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral deixou bem claro que esses são os requisitos para se analisar o que é fraude à cota de gênero. E deixou ainda mais claro qual que era a penalidade. E a penalidade, naquela súmula, deixou claro que era a cassação ao mandato, à chapa. A chapa que disputou ao partido perde o mandato. Se tiver 1, 2 vereadores eleitos, perdia 2, 3. Então, não é a chapa. É a chapa. A chapa. E no caso em específico, foi identificado não apenas até tive a honra de despachar com um dos desembargadores, e ele até comentou, eu consegui localizar e identificar não apenas um desses requisitos, eu encontrei foi 5, 6, né? De acordo com a denúncia. A candidata ainda havia feito campanha para outra candidata. Outra candidata tem comentário, essa minha vereadora, e foi colocado isso nos autos do processo. E aí se já ficou bem mais claro de que sim, aconteceu ali. E aí, tirando essa candidatura, já não preenchia mais 30%, já ficava 6, 27 pontos. Enfim, não totalizava. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, através da Justiça Eleitoral, na primeira instância, o TRE também teve esse posicionamento por 5 votos de desembargadores contra 2, e o Tribunal Superior Eleitoral também convalidou isso, que era a cassação do mandato do partido, da chapa, por descumprimento da cota de gênero. Doutor Márcio, eu tenho uma pergunta aqui, só que eu vou mudar ela. Desculpa interromper, e essa mesma lei ela se estende para as eleições proporcionais de 2026. Não mudou. Houve sim o diálogo de porque houve uma grande judicialização no tribunal, nos tribunais, por conta da identificação de tal situação, né? O Tribunal Superior Eleitoral teve, nas eleições, identificou mais de 700 casos que o próprio tribunal havia identificado como fraude à cota de gênero. Para encerrar, por que você escolheu, né, defender as mulheres? Encerrando o nosso...
Sobral Pinto falava uma coisa, né? Que a advocacia não é profissão para covardes. E você escolher uma pauta, escolher um posicionamento, não é fácil. Você sofre ameaças, mas o meu compromisso é com a verdade e o meu compromisso é com a advocacia, meu compromisso é com a legalidade. E aí, infelizmente, quem sofre mais com a não aplicação da legalidade são as candidaturas femininas. E, nesse sentido, eu entendo que, como homem, eu tenho a obrigação de defender o que é o certo, né? O que é o direito da mulher de votar e ser votada, unicamente por conta disso. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse aqui onde a gente pode lhe encontrar, acompanhar o seu trabalho. Fique à vontade. Pois é, né? A OAB, ela veda a propaganda de você mencionar o seu telefone ou o seu endereço profissional, né? O endereço físico, o escritório, né? Mas a gente pode falar onde encontrar através das redes sociais para acompanhar nosso trabalho, né? No Instagram, quem quiser acompanhar aí, Márcio Silva Advogado _eleitoral. Para essas eleições de 2026, estaremos atualizando em tempo real todas as regras, né? Todos os posicionamentos de forma bem técnica, mas também de uma forma que todos consigam entender tudo sobre as eleições de 2026, que estamos prontos, preparados e querendo para atuar e defender e garantir o direito, não apenas da mulher de ser e ser votada, e da legalidade e da lisura do processo eleitoral, até porque eu faço parte também da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-GO. Então a gente tem um compromisso com a legalidade, um compromisso com a verdade, um compromisso com a advocacia e com o povo. Obrigado a você que nos escutou até aqui. Compartilhe com pessoas que vai se candidatar nessas eleições de 2026. E é isso aí, elas por elas, não é? Nós sempre.